Josué capítulo 1, verso 2. Josué capítulo 1, verso 2, que está escrito assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Josué capítulo 1 e verso 2 está escrito: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, olha só que coisa interessante nós temos aqui. A nação de Israel havia saído do Egito, estão passando agora por um período de peregrinação, estão próximos a Canaã, estão na fronteira para chegar em Canaã, estão diante da terra prometida. A grande questão é que antes de chegarem na terra prometida, Moisés acabou morrendo. A morte de Moisés paralisou a nação inteira. E eles estão de luto. E eles não conseguem avançar, porque o líder havia morrido. Moisés está morto. E então a nação para, mesmo estando diante da promessa. O que eu quero compartilhar com você essa manhã é algo muito sério, muito importante e muitas vezes desprezado pela maioria de nós. Algo chamado luto. O perigo do luto. Sabia que era muito comum, aliás, era um método comum, o luto no tempo bíblico, fazer com que as pessoas ficassem sentadas. Elas se assentavam para vivenciar o luto. Ali elas choravam, ali elas permaneciam paradas. E aquilo era o sinal de uma vivência de luto. Agora, sabe o que é muito interessante? A maioria de nós não consegue entender o que significa vivenciar um luto. Primeiro, vamos entender que o luto é o sentimento de perda. Escreva aí, por favor, o luto é o sentimento de perda. E essa perda não está apenas associada a perder uma pessoa. Porque um outro erro que nós temos é associar o luto apenas a perder uma pessoa. Não, você pode sofrer um luto por perder o casamento. Você pode sofrer um luto por ter perdido a sua casa, perdido a sua família. Você pode sofrer um luto por uma perda qualquer. Porque luto é o sentimento de perder algo. Então tem muita gente que está atravessando um luto porque perdeu algo, mas não tem nem ideia que o que ela está sentindo é um luto. Ela associa isso com uma tristeza, uma angústia, quando na verdade isso é um processo de luto. Perdeu algo. E por ter perdido, está completamente paralisado. Olha como o luto é realmente perigoso. O povo está diante da promessa, mas devido ao luto não consegue acessá-lo. Estão às portas da terra prometida, mas por causa do luto não entram.
O sentimento de perda é paralisante. Tem muita gente que, por causa da perda de algo, estão paralisados na sua vida. O luto é você estar sentado, paralisado e a vida passando diante dos teus olhos. Você não se move, você não anda, você não compartilha dela, porque você está de luto. E aí algumas pessoas dizem, não, eu não estou afim não, eu não quero, eu não estou com vontade. Mas na verdade isso simboliza nada mais do que um luto. E a gente não reconhece isso. Agora, a palavra de Deus para Moisés é, Moisés está morto. Essa palavra que eu quero colocar para você essa manhã, morreu, acabou. Sabe o que significa isso? Precisa enterrar. Tem muita gente que não entendeu. Morreu, acabou. E o fato de ter morrido não significa que a vida parou. O luto, presta atenção, o luto é o processo pelo qual eu sinto que algo acabou, mas que a vida continua. Algo acabou, mas a vida continua. Tem muita gente que está passando um processo de luto. O processo é de luto. Mas o sentimento é que a vida acabou. Escreva aí, escreva. O luto não significa que a vida acabou. O luto, ele paralisa a vida por um instante, mas ela não acaba. O luto é aquele breve momento que você para chorar, para se despedir. Mas ele não é sinal que a vida acabou. Para muita gente, o luto é o fim da vida. Quantas histórias nós conhecemos, principalmente de casais, né? Morreu a esposa, pouco tempo depois morreu o esposo também. Morreu o esposo, pouco tempo depois a esposa morreu também. Você não conhece alguma história assim perto de você? Tenho certeza que perto de você tem uma história assim. Por quê? Porque o luto, a perda, também sinalizou a perda da vida. Então tem muita gente que, porque perdeu algo, está num processo de luto pela perda e agora está dizendo assim, minha vida acabou. Minha vida acabou. Mas eu quero dizer para você essa manhã, em nome de Jesus, com toda a autoridade do céu, que a sua vida não acabou, que esse processo de luto precisa acabar. Esse processo de luto precisa chegar ao final. Luto é temporário.
Escreva para você não esquecer. O luto, ele é temporário. Ele é um breve momento, ele é pequeno. Luto não é perpétuo. O luto não dura para sempre. Ele não pode, ele precisa ter começo, meio e fim. Então eu vim aqui para dizer para você essa manhã, é tempo de acabar com o luto. Para muita gente o luto já está demorando demais. A palavra de Deus para Moisés foi: Moisés morreu. Acabou. Está morto. E aí, olha só. A próxima palavra, porque Deus diz: Moisés morreu. Aí a próxima palavra é: levanta-te. Você entendeu o que o luto causa? Você entendeu o que o luto produz? Você entendeu que perdeu, acabou, morreu? Amém? Se entristeceu, teve luto. Agora se levanta, agora acabou. A vida precisa seguir. A vida precisa continuar. A vida não pode parar. Vai passar mais quanto tempo sentado chorando por algo que você já sabe que acabou, morreu? Ah, pastor, mas é por causa do meu filho, a minha filha que foi embora e a gente teve um problema Deixa eu dizer algo para você. Descansa e creia. O mesmo serve para o seu casamento, o mesmo serve para todas as áreas da sua vida. Levanta-te. Confia. Creia. Qual é o próximo passo depois de encerrar um luto? Ficar de pé. Ficar de pé. Talvez esse seja a grande questão da maioria das pessoas. Porque quando você está de luto, você já participou de algum velório. Porque o luto é isso. No luto, a pessoa que está enlutada acaba sendo o centro da atenção. Então todo mundo vai lá, está perto, abraça, beija. Mas eu já passei. Eu me lembro, no velório da minha mãe, alguns anos atrás. E é assim praticamente em todos os velórios, tá bom? Salvo exceções. E eu me lembro que muita gente passou por ali. Mas as horas vão avançando e quando você permanece durante a madrugada, quem já vivenciou isso sabe, o número de pessoas vai diminuindo, não é isso? Em um determinado momento você tem muita gente
Em um outro momento você não tem quase ninguém. Não é assim que acontece? Então você tem aquele momento que tem muita gente, está chorando com você, está sofrendo com você, está abraçando. Mas chega um momento que você vê as pessoas vão, porque aquele luto é seu. Aquele é o seu luto. E eu me lembro que chegou, foi, se eu não me engano, umas 3, 4 horas da manhã, mais ou menos, quando eu vi que não tinha ali quase ninguém, que eu sentei ali nas escadas que tinha ali no altar, e eu chorei demais ali. Porque aquele era o tempo para isso. Aquele era o momento para isso. Uma das coisas que a gente perde com relação ao momento do luto é o tempo do sofrer. A Bíblia diz em Eclesiastes: há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Aí quando chega no tempo de chorar, a gente não quer chorar, porque a gente quer mostrar que a gente é forte. E aí a gente engole o choro do luto. Nem se dá conta do quão prejudicial é isso. Então, algumas pessoas gostam de viver em luto, porque você está em luto significa que as pessoas vão te dar atenção diferente. E tem pessoas que gostam disso. Só que a vida não é um eterno luto. Ela não pode se tornar um eterno luto. Você precisa sair daí. Você precisa se levantar. Sacudir a poeira do luto. E ficar de pé. A vida está passando e você não pode deixar isso continuar dessa forma. É necessário posicionamento. Escreva aí: o meu luto está acabando hoje. Escreva. Você que está chegando agora, o meu luto está acabando hoje. Eu vou me levantar. Por mais difícil que seja, eu vou me levantar. Por mais complicado que seja, eu vou me levantar. Não simplesmente porque eu quero, mas porque é uma palavra de Deus. Levanta-te e passa o Jordão. Ai, meu Deus. Você nem sabe o que te espera depois do Jordão. Você está tão prisioneiro do luto que você não sabe o que te aguarda depois do Jordão.
Mas para saber, você precisa ficar de pé e atravessar. Para saber, você precisa se colocar de pé e sair dessa circunstância. Para saber o que tem do outro lado do Jordão, você precisa ficar de pé e caminhar. Tem que sair daí. Tem que sair daí. Não tem jeito. Ai, meu Deus. Levanta-te porque tem um Jordão para passar. Fica de pé porque tem um Jordão a ser cruzado. E só cruza o Jordão quem vence o luto. Só alcança a promessa quem vence o luto. A nossa vida, ela é baseada em muitos lutos. Muitos, nós vamos passar por muitos lutos na nossa vida. Inúmeros. Há lutos fáceis, há lutos moderados, há lutos difíceis, há lutos que parecerão que serão intransponíveis. Mas aqueles que conseguem passar por eles desfrutam rapidamente do que é estar do outro lado do Jordão. Tem coisas que a gente precisa parar, enterrar, viver o luto e seguir em frente. Tem muita coisa que precisa ser enterrada aqui, ó, para seguir em frente. Tem muita coisa que morreu, mas continua viva aqui, ó. Isso está te matando, isso está te paralisando. Deus disse: Moisés está morto. Isso está paralisando vocês, isso está impedindo vocês de chegar na terra da promessa. Levanta e passa o Jordão. Eu não quero aqui menosprezar o que você perdeu, de maneira nenhuma. Cada um sabe o que significa perder algo ou alguém. Isso é muito pessoal e particular, eu não quero menosprezar isso. O que eu quero dizer para você é que luto é temporário. Ele precisa acabar. Por maior que tenha sido a perda, por mais importante que seja a pessoa, o luto acaba. Se o luto não acaba, ele acaba com você. Ele não te permite passar para o outro lado. E você vai viver uma realidade que não era para viver. É assim que muita gente está. Dentro de um luto, achando que aquela é a realidade dela para a vida toda. Mas não é. Existe uma outra vida do lado do Jordão. Só que para você acessá-la, precisa sair do luto. Precisa romper o luto.
E eu quero terminar aqui, já caminhando para o nosso final, porque há 2 sentimentos para o luto. 2 sentimentos para o luto. Toda pessoa que passa por um processo de luto, ela vai ter 2 sentimentos, não mais do que isso. Ou ela vai ter um sentimento de gratidão, aquela pessoa que vai chegar diante de um momento desses, com o sentimento, tudo o que podia ter sido feito, eu fiz. Então eu estou em paz, eu desfrutei, eu vivi, então há um sentimento de paz. Claro que porque perdeu estamos tristes, mas desfrutamos daquilo que precisava ser desfrutado. Esse é um sentimento. Mas há também talvez o mais danoso sentimento do luto, que é o remorso, a culpa. Porque além de ter perdido, você também sabe que não fez o que deveria ter sido feito. E agora não pode fazer mais. É o famoso momento que a gente pede uma segunda chance, mas não existe. Quer voltar no tempo, mas é impossível. Então, veja bem. A dor do remorso, somada ao luto, é devastadora. A dor do remorso, ela sempre pega aquelas pessoas que dizem assim, deixa para amanhã. Amanhã eu ligo. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. São essas pessoas que são pegas pela dor do remorso. Porque são surpreendidas e não deu tempo de fazer. Porque sempre ficou para amanhã. E é aqui que está o ponto. A vida é agora. A vida não é amanhã. A gente não sabe se vai ter um amanhã. A gente não sabe se vai ter a tarde. A gente não sabe se vai ter a próxima hora. Então a vida é agora. Por isso, na devocional de ontem, nós lemos Salmos de número 90. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. É o que a gente tem. A gente tem planos, a gente tem projetos, a gente tem tudo. Mas tudo isso é uma expectativa, a gente não sabe como é que vai ser. Amanhã você pode estar aí, 8h30, esperando a devocional. Você diz assim, cadê a devocional? Não começa? Não vai ter devocional? E aí você recebe a notícia. O pastor morreu. O fulano morreu. Puxa, mas estava tão... mas a gente não tem essa certeza. Por isso que nós precisamos estar bem agora. Para não ser pego dentro do luto com um sentimento de remorso. Isso é devastador. Amém, queridos?